Boa tarde a todos. Quem fala é o Flávio De Grande. Hoje vou falar um pouquinho para vocês aí a respeito da plataforma da Microsoft para as aplicações de negócio, mais especificamente um pouquinho do CRM. Vamos falar aí das soluções em que compõem, né, essa plataforma, como por exemplo o Social Engagement. Vamos falar um pouquinho também do Microsoft Dynamics Marketing. Aí podem ajudar ou de encontro algumas expectativas que o mercado tem e que as empresas têm em relação à gestão de clientes, em relação ao monitoramento das redes sociais, né? Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação, né? Minha experiência, uma experiência com tecnologia ao longo de uns 15 anos, e pelo menos nos últimos 6 anos, toda ela dedicada a projetos de CRM. Esses projetos de CRM, todos eles têm características muito diferentes, né? Expectativas e desafios muito diferentes, mas o que a gente pode trazer dessa bagagem é que todos esses projetos têm sempre que ter como foco aí as necessidades de negócio para que a gente consiga encontrar, né, o ponto onde vai fazer com que as empresas consigam trabalhar melhor, que as empresas consigam vender mais, atender os seus clientes melhores, né? Hoje a equipe de especialistas aqui da Brasoftware, que compõe esse time, tem total experiência para entender, né, para interpretar as características do negócio de diversas indústrias, né? Se vocês quiserem, a gente pode entrar inclusive na lista de clientes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Desenhar soluções que vão de encontro com capacidades nativas das plataformas, né, para gestão de clientes, monitoramento, e entregar essas soluções de forma customizada, adaptada à realidade, a cenários e a setores específicos. Vamos dar início então, e a gente vai falar um pouquinho, só para a gente contextualizar, né, por que serve o CRM, né, nas empresas. Talvez o CRM seja aí o termo mais comum, né, dessa nossa apresentação, e eu gostaria aqui de fazer um breve alinhamento, né, um breve em relação a esse conceito. Então, o CRM, que é o Customer Relationship Management, aqui no Brasil nós temos um grande problema, né? Ou seja, para quem trabalha com CRM, tem um grande concorrente, que é o Conselho Regional de Medicina, né? Ou seja, até para a gente fazer entendimento nas redes sociais, a gente conflita aí com essas outras siglas que existem aqui no Brasil. Mas comumente chamado no mundo inteiro, que é o Customer Relationship Management, ele tem diversos tipos de aplicação, né? Ou seja, empresas do setor de educação, empresas do setor de governo, empresas do setor de indústria pesada, varejo, prestação de serviços, consultorias, todas esses segmentos e esses tipos de indústria têm necessidades, e essas necessidades de alguma maneira ou outra podem ser atendidas por uma plataforma de CRM. Então o CRM, na verdade, eles têm qualquer uma dessas estratégias, qualquer um desses setores, como iniciativa principal, objetivo principal, colocar o cliente no centro. Ou seja, fazer com que a empresa entenda quais são todas as suas atividades, ou seja, todos os seus esforços de relacionamento, seja para trazer um novo cliente, seja para desenvolver um negócio com um cliente existente ou com um novo cliente, seja para reter um cliente ou seja para recuperar um cliente. Empresas grandes, né, isso pode parecer, dito assim, pode parecer muito simples, mas empresas grandes podem ter centenas de pontos de relacionamento com o mesmo cliente. E isso, se não gerenciado da forma correta, pode gerar várias verdades sobre o mesmo contato, sobre a mesma empresa, gerando esforços extras, trabalhos replicados e principalmente uma impressão ruim por parte do mercado, né? Ou seja, um senso de que a sua empresa pode ser um pouco desorganizada, e passar essa impressão nem sempre é bom, ainda mais se se seu produto estiver ligado a algum tipo de tecnologia, né? Se seu produto estiver ligado à inovação, principalmente. Então, o CRM ele tem diversas aplicações, lembrando, sempre colocando o cliente como ponto central da estratégia. Como eu disse, no setor de governo, o cliente é o cidadão, né?
no setor educacional, o cliente é o aluno. No setor de indústria, onde existe uma cadeia, por exemplo, o cliente podem ser os revendedores. Então, como eu disse, para cada setor há uma interpretação diferente de como o CRM pode ser implantado e desenhado. E quais são os tipos de... como é que a gente pode segmentar, né, as ações, ou como é que o CRM pode ser implementado e quais áreas principais que podem fazer uso fruto dessa tecnologia. Então a gente tem aí sempre, né, o CRM sempre está muito associado com vendas, e é verdade, as plataformas nasceram com esse principal propósito, então, de fazer a gestão do relacionamento com o cliente, mas sempre pensando em vendas. Sempre pensando em desenvolver um negócio, principalmente negócios aqueles que são de longo prazo, onde você desenvolve um projeto, isso pode demorar negociações ao longo de anos, com vários interlocutores, por exemplo. Entender comportamento de clientes na aquisição de produtos, mesmo que sejam produtos mais transacionais, aquele que o cara coloca no carrinho no site, compra e sai. Então, a venda, sim, a área de vendas é um grande cliente, é uma grande área que faz uso dessa plataforma. A gente tem a área de serviços, que é o que a gente pode chamar aí da área de atendimento ao cliente, do saque ou da ouvidoria, que é uma área onde ela tem um principal objetivo de receber, entender, rotear, trabalhar, fazer uma triagem e resolver o problema do cliente. Seja ele por uma necessidade de um produto quebrado, de uma garantia, de uma reclamação num canal social. Então, o objetivo da área de serviço é justamente isso, fazer essa integração toda com o call center, para que os problemas dos clientes sejam atendidos da melhor maneira possível, da maneira mais personalizada possível, da maneira mais produtiva possível. Gerenciar o relacionamento em si, ou seja, entender de uma forma organizacional, onde esse cliente está inserido, quais áreas de negócio, ou seja, quais os meus departamentos que se relacionam com esses clientes, quais foram os últimos relacionamentos, o que ele representa para a minha empresa, qual que é essa matriz de influências que a gente exerce sobre o cliente e aonde nós atuamos, por exemplo. A gente também tem aí a outra parte, que é uma gestão de contratos, ou seja, a gente tem diversos clientes que utilizam o CRM para fazer toda uma gestão em torno dos seus vencimentários de contrato, então entender quais são aqueles clientes que estão com o contrato próximo de fechar, aqueles clientes que não estão utilizando os seus contratos, como é que a gente motiva a utilização e o consumo dos contratos, por exemplo. E o marketing. O marketing talvez seja a área mais inovadora, que existe dentro das plataformas de CRM, e acabou de sair aí pelos especialistas que as tendências continuam a afirmar, isso já vem afirmando desde 2014, na verdade, de que as áreas de marketing é onde existe maior espaço para crescimento dentro da plataforma de CRM. Ou seja, cada vez mais as áreas de marketing estarão inseridas dentro dessa plataforma para fazer ações conjuntas com as demais áreas, seja para reter os clientes, seja para conquistar novos clientes, seja para gerar leads para as áreas de vendas. E tudo isso, claro, sincronizado com outras bases de dados que possam trazer algum tipo de verdade sobre o cliente, algum tipo de informação. Então, o CRM ele nem sempre é o principal fonte da informação, ou seja, ele nem sempre cria informação sobre o cliente, Ou seja, às vezes as informações vêm de sistemas legados, como, por exemplo, um RP que você tenha, toda a informação de faturamento, finanças, boletos, notas fiscais pagas, status financeiro. Se você tiver, por exemplo, um RP que faz gestão da sua linha de fábrica para você entender o status do pedido, previsões de entrega, se fazer gestão da logística, por exemplo. Então, a integração do CRM com o resto da sua tecnologia faz todo sentido. Hoje, cerca de 90% dos projetos que nós executamos têm algum tipo de integração para que a gente consiga construir o que a gente chama de visão 360 graus. Ou seja, quais são as áreas que estão trabalhando com esse cliente e a gente consegue consolidar todas as suas visões dentro de uma única plataforma. Bom, como é que é formada essa estrutura? Ou seja, como é que a Microsoft e os seus parceiros conseguem entregar e quais são falando aí já em nomenclatura, em nome de tecnologia, o que está envolvido em tudo isso? Então a Microsoft ela tem hoje um produto chamado Office 365, que é o grande guarda-chuva de produtos na nuvem principalmente. E dentro do Office 365 a gente tem um produto que é o Microsoft Dynamics, que é onde toda a base de clientes será
toda a base de clientes será gestionada, né? Toda a base de clientes será armazenada. A gente tem o SharePoint, que é um produto que vai associar ao CRM para aumentar a sua capacidade, principalmente no que diz respeito à gestão eletrônica de documentos. A gente tem as redes sociais corporativas, que é o Yammer, ou seja, a gente pode aplicar um conceito de colaboração diferenciado para as equipes de marketing, para as equipes de venda, através do Office 365 e totalmente integrado com o CRM. A gente tem a comunicação interna de Instant Messaging através do Skype. A gente tem a geração de informações analíticas através do Power BI. Né? Então, tudo isso integrado com o seu legado. Né? Nós utilizamos alguns parceiros da Microsoft, como, por exemplo, a plataforma Scribe, para que a gente consiga fazer a sincronização e melhorar esse processo de integração com outras plataformas. Então, esse aqui seria um cenário, né, onde a gente consegue trazer aí todas as características e todas as tecnologias possíveis, né, que a gente tem para se integrar num projeto como esse. Okay? Bom, falando um pouquinho aí sobre tendências, né, os especialistas, principalmente as empresas de pesquisa, né, dizem que nós estamos na era do cliente. O que significa isso? Significa que o comportamento dos clientes para que sua postura para comprar um novo produto ou para avaliar um novo produto, né, seja no business to business ou no business to consumer, seja no varejão ou empresas que vendem para outras empresas, né, ele mudou muito. Mudou esse comportamento principalmente pelo nível de informação que as pessoas têm hoje. Então, acho que vocês já ouviram isso, mas hoje cerca de 70% do processo que nós executamos para adquirir um produto ou um serviço, ele é executado autonomamente, ou seja, a gente não precisa mais da ajuda de um vendedor que nos pegue na mão. O que você precisa? Entendi, então vou te levar para você conhecer esse, avalia esse também, ou seja, a gente é muito mais independente agora para que a gente consiga tomar algumas conclusões, caminhar nesse processo e só depois que a gente já avaliou todas as possibilidades, a gente já escolheu qual é o modelo e qual é a característica, que a gente passa a fazer contato com algum tipo de fornecedor ou representante para que esse sim comece a nos dar detalhes mais específicos. Olha, eu vi seu produto, mas eu não tenho certeza, não consegui entender se eles fazem integração com o produto X, por exemplo. Qual é o formato específico de pagamento? Olha, eu tenho 500 usuários, né? Você tem algum preço? Ou seja, o processo de negociação ele começa agora muito mais tardiamente do que antes. Né? Isso também mudou no formato com que as pessoas lidam com as marcas em relação ao consumo desse serviço. Uma vez que ele compra, né, e ele usa o seu produto ou o seu serviço, a forma com que ele expressa a sua satisfação, a sua insatisfação também é muito diferente. Ou seja, 91% aqui dos clientes insatisfeitos simplesmente abandonam a marca e o serviço e não retornam nunca mais. Né? Ou seja, e 96% deles simplesmente não reclamam, né? E simplesmente abandonam a marca. Ou seja, essa percepção e essa captação, né? Ou seja, a gente tem que se adaptar a esse novo modelo para que a gente consiga entender esse comportamento e ajustar o nosso modelo, né, ajustar o nosso processo para que a gente consiga reter e entrar nessa era do cliente de uma maneira muito mais inteligente. Okay? Bom, vamos começar a falar aí das tecnologias disponíveis. Como eu disse lá no início, o marketing ele talvez seja a área mais inovadora que existe dentro das plataformas. Aí eu não estou dizendo só da plataforma Microsoft, mas também das outras plataformas. Estou falando da plataforma Oracle, Salesforce, Microsoft. Todos esses grandes fabricantes caminharam num caminho muito tênue, né, num caminho muito paralelo em adquirir empresas do mercado e compor a sua solução para que ela tenha um poder aumentado, principalmente nas áreas de marketing. Então a Microsoft não fez diferente, ela adquiriu uma empresa, se eu não me engano, em 2013, 2014, e ela integrou a capacidade do seu produto de marketing dentro da plataforma Microsoft Dynamics. Então hoje, as equipes de venda, as equipes de serviços e as equipes de marketing podem colaborar dentro de uma mesma base de dados de clientes, para que as ações sejam integradas
e os comportamentos gerados por uma ação, ou seja, o cliente foi, o cliente gostou, o cliente comprou, o cliente usou, né, tudo isso esteja consolidado e essas áreas consigam aí colaborar de uma maneira muito mais simples essa informação. Então, para que o marketing, né? Como é que o marketing se propõe? Ele se propõe a fazer a gestão das campanhas, e aí quando eu digo gestão de campanhas, você imagina dentro de uma área de marketing fazer todo o planejamento orçamentário, toda a característica de planejamento de atividades de execução dessas campanhas, a gestão dos fornecedores que podem participar de uma campanha como essa e executar a campanha através da plataforma. Quando eu digo executar, a gente tem algumas ferramentas padrões, como, por exemplo, o e-mail marketing, o SMS, pesquisa de satisfação, publicações em mídias sociais, gestão de páginas web, gestão de formulários na web, ou seja, são componentes da sua campanha que já estão entregues através da plataforma de marketing. Isso sempre com o esforço de gerar o quê? Novos negócios, gerarem novos prospects, gerarem resultados. Então, como a gente terá uma plataforma de CRM integrada, inclusive com os legados, a gente consegue desenhar aquilo que a gente chama de análise dos resultados de marketing. Ou seja, esta ação que eu fiz com esse grupo de clientes retornou em faturamento, né? Retornou em aumento do uso do meu produto, por exemplo. Esse é um grande objetivo que as plataformas de marketing buscam. Os especialistas dizem ainda que até 2018, ou seja, daqui a 2 anos, essa tendência muda nos próximos anos, mas que as áreas de marketing das empresas terão mais budget para gastar em tecnologia do que as próprias áreas de TI. Né? Os especialistas defendem essa tese baseado no seguinte, porque todos os grandes investimentos em TI, praticamente nas empresas médias e grandes, principalmente nos mercados desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos, o Brasil a gente pode considerar parte aqui, todos os grandes investimentos, praticamente todos eles já foram executados, ou seja, implementação de grandes ERPs, implementação da infraestrutura no que diz respeito a telecom, networking, a sua plataforma de gestão de documentos, por exemplo, a sua plataforma de segurança. Grande parte das empresas, principalmente as grandes empresas e médias empresas, já estão com esses assuntos relativamente resolvidos, né? E fazem apenas a manutenção dessas plataformas e a evolução contínua delas. O marketing não. O marketing é onde existe o maior white space, ou seja, o maior espaço para que as tecnologias sejam inseridas. Talvez o marketing é onde existe a maior segmentação de fornecedores no mercado. Se a gente pesquisar na internet algum fornecedor de e-mail marketing, você vai achar pelo menos 438 fornecedores de e-mail marketing que se propõem a fazer exatamente a mesma coisa a um preço muito parecido. Ou seja, existe uma gama e um número de ferramentas disponíveis, mas nenhuma delas se propondo o que os grandes fabricantes estão se propondo a fazer agora, que é o marketing integrado a uma plataforma, ou seja, integrado a um contexto geral da empresa e não só a uma ação de envio de e-mails, por exemplo, ou uma ação de pesquisa. Tá? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Esse conceito a gente chama de marketing automation, ou seja, trazer para dentro da plataforma de CRM essas funcionalidades, né, é o que a gente chama de marketing automation. Então, como eu falei anteriormente, quais são as ferramentas principais? Gestão de orçamento e aprovação de projetos, fluxo de aprovação de peças, por exemplo, gestão de campanhas multicanais, então, atingir os nossos clientes através de canais físicos, canais digitais, por e-mail, por SMS ou através das redes sociais, pesquisas, formulários web, que eles entrem em contato, preencha aqui a sua inscrição, confirme a sua participação, a análise de comportamento dentro das páginas, então, conseguir saber se um cliente acessou, baseado em um e-mail que foi atingido, ou se ele clicou numa página patrocinada no Google e chegou até a nossa página do produto e quais foram as interações que ele teve com o nosso produto online, por exemplo. Né? Fazer uma análise de tudo isso e gerar principalmente análise de resultado. Hoje, se a gente sentar com áreas de marketing, talvez a gente possa afirmar que a grande dor dela seja avaliar se as ações que nós estamos fazendo, de fato, estão gerando algum tipo de valor financeiro para a empresa. Ou seja, estão ou não estão? É muito difícil para que as empresas consigam fazer esse tipo de análise, justamente porque as ações elas estão muito longe
das outras operações que já estão rodando. Tá? Só dando um exemplo para vocês, já deve estar aparecendo aí na tela, esse aqui é um exemplo de que a gente chama de Campaign Builder, ou de Campaign Workflow, ou seja, a gente pode ordenar quais são as atividades que nós vamos executar com os nossos clientes. Então, por exemplo, eu posso definir meu público-alvo. Esse meu público-alvo ele pode ser definido baseado em muitas variáveis, inclusive aquelas que estão contidas lá dentro do meu RP. Vou dar um exemplo muito simples. Quero fazer um evento aqui somente com os meus clientes que compraram o meu produto B nos últimos 12 meses. Então, o CRM contém essas variáveis, a gente faz essa pergunta e monta esse público-alvo. Pois bem, para esse público-alvo, eu vou mandar um e-mail dizendo o seguinte: o produto B agora ele tem novidades, ele tem uma versão B.1. Nessa versão B.1, você vai ter diversas novas funcionalidades para clientes que compraram nos últimos 12 meses, tem um desconto de 90%. Clique aqui para comprar, por exemplo. Então, eu envio este e-mail marketing para esse grupo de clientes. Esse e-mail marketing, uma vez enviado, eu posso dizer para o CRM, por favor, espere o CRM, espere as pessoas abrirem durante 5 dias esse e-mail, e depois de 5 dias, tome a seguinte decisão. Para as pessoas que abriram e clicaram nas mensagens, né, atribua esses clientes e mande uma mensagem aos vendedores. Entre em contato com o seu cliente que está interessado no produto B.1. Para os clientes que ainda não abriram, não clicaram na mensagem, envie uma nova mensagem dizendo o seguinte: olha, a promoção é válida para os próximos 5 dias. E essa estrutura, ou seja, essa organização das atividades, ela pode ser declarada num formato como vocês estão vendo aí na tela. Ou seja, a ferramenta permite que todo esse comportamento, as ações e os comportamentos sejam gerenciados através de um fluxo como esse. Isso é uma ferramenta poderosíssima para as equipes de marketing, e isso aqui é o que a gente pode também chamar de régua de relacionamento dentro da campanha. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de como o marketing automation pode ajudar as empresas e como isso está contido dentro da plataforma de CRM. Né? Vamos falar um pouquinho também de um outro produto, que também foi uma ação que a Microsoft fez nos últimos anos, e ela trouxe para dentro da plataforma um produto que a gente chama agora de Social Engagement. Né? O que esse Social Engagement faz? Ele faz o listening e te dá insights sobre o que estão falando sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu produto, sobre o seu serviço ou até sobre os seus concorrentes. E ele permite que você avalie essas informações, ou seja, que você crie análises complexas disso e que você consiga tomar ações baseado nessas informações. Então, só para a gente ser um pouco mais prático aqui nessa explicação, basicamente, se eu campanha de um novo produto, essa minha campanha tem uma abrangência nacional, por exemplo, ou seja, eu vou expandir esse produto através de várias mídias, eu vou publicar ele na TV, e eu quero entender o que estão dizendo sobre esse novo produto. Então, eu falo para essa aplicação fazer o quê? Ela escutar todas as ferramentas, todas as mídias sociais, ou em blogs, ou então no YouTube, ou no Twitter, ou no Facebook, por exemplo, que estão falando sobre essa minha marca. E ele começa a analisar isso e começa a me dar insights. Olha, estão falando bem, estão falando mal, essa é a região, esses são os principais hubs em que estão se falando sobre a sua marca. Tá? Essa plataforma ela é 100% integrada também com o CRM. Então, imagina um cenário de problema, ou seja, alguém está falando muito mal da sua marca e você tem que endereçar essa reclamação antes mesmo que isso vire um post viral, ou seja, que as pessoas comecem a comentar e concordar e que isso comece a tomar uma abrangência monstruosa e que seja muito difícil de reparar. Então, o Social Engagement ele consegue, inclusive, monitorar essas palavras e os adjetivos associados às suas marcas, por exemplo, e transformar isso, por exemplo, numa ocorrência dentro da sua plataforma de CRM que você usa para atender ou que você usa para ouvidoria. Então, a gente consegue integrar esses sentimentos que existem nas redes sociais com processos muito bem definidos que já existem dentro da sua empresa. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta. Eu vou abrir uma aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um instante, por favor.
Ok. Então, essa tela que vocês estão vendo aí é o Social Engagement. Visualmente é um produto maravilhoso, talvez seja o produto mais bonito que eu considero depois do Power BI da Microsoft, ou seja, ele tem uma organização das informações muito interessante. Então, o que a gente tem aqui na tela? A gente já tem aqui todo um mapeamento das informações que eu pedi para o Social Engagement monitorar dentro dessa minha rede social. Então, só para vocês entenderem, o Social Engagement, ele monitora o que ele chama aqui de tópicos. Então, eu posso cadastrar vários tópicos, posso cadastrar um produto, posso cadastrar o nome de uma empresa, posso cadastrar o nome do meu concorrente, posso cadastrar alguma hashtag, por exemplo, que eu queira monitorar. E ele pode mostrar as informações capturadas de uma maneira totalmente consolidada, ou seja, juntando todas essas informações, ou segmentada. Nesse momento aqui, eu estou avaliando todas as marcas ou todos os produtos. E quais são esses tópicos que eu estou monitorando? Então, eu tenho aqui vários tópicos. Ó. Eu tenho tópicos, eles estão separados aqui por classificações, né? Estão classificados em campanhas, empresas, páginas do Facebook ou produtos. Então, essas informações que vocês estão vendo, eles representam todos esses tópicos sendo monitorados de uma única vez. Eu vou selecionar um tópico específico aqui, que é o Dynamics CRM. Então, ele vai filtrar, né, dentro do seu banco de dados que ele formou aqui internamente, e vai me mostrar somente as informações relacionadas à palavra, né, o tópico Microsoft Dynamics CRM. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem primeiro aqui uma análise que a gente chama análise de sentimento. O que essa análise de sentimento faz? Todos os posts capturados, ele tenta identificar adjetivos associados à mensagem que possam ser considerados como bom, ruim ou neutro. Baseado no histórico que você está monitorando, ele diz se a sua marca está sendo bem falada ou mal falada. Né? Então, a gente tem ali a carinha de bom ou ruim e qual é a tendência baseado nos últimos tempos, né, que existe de melhora ou de piora dessa análise, né, se ela está caindo ou se ela está subindo. Outra informação que a gente tem aqui do lado esquerdo são as informações de localização. Tudo isso que a gente tem aqui, né, então a gente tem o volume baseado no horário do dia, as principais origens, quem são as principais pessoas que que estão gerando essas informações, o tópico que eu estou monitorando, que é apenas um, as línguas que foram capturadas e as expressões mais usadas nas mensagens que ele capturou. Se eu quiser dar um foco, né, uma ênfase à questão de conversas, eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar especificamente o sentimento, onde foram dados, os principais hashtags do Twitter que foram monitorados, as expressões mais faladas, esse histórico de expressões aqui mais utilizadas, as 3 principais, né, e esses idiomas. Uma análise de sentimento, né? Então eu consigo dar aqui quais são as principais fãs, quem são as principais pessoas que falam mal da minha marca, onde essas pessoas estão localizadas, como é que tem sido esse histórico de sentimento, ou seja, a que horas ou a que dia, né, que as pessoas vêm falando bem ou vêm falando mal das minhas marcas, por exemplo. Aonde isso tem acontecido, por exemplo, então ele vai me dar aqui, né, uma informação de localização. Então a gente tem aqui, por exemplo, ele conseguiu capturar 6 mensagens no Brasil. Então eu cliquei aqui no Brasil, ele me filtrou essas 6 informações e, lógico, eu posso chegar no nível, inclusive, da mensagem. Então eu quero saber quais são essas 6 mensagens. Eu posso vir aqui do lado direito e pedir para ele me dar aqui. Ó. Então eu tenho aqui algumas mensagens de CRM. Estou assistindo o CRM Era do Cliente. E também você também pode assistir. Então a gente tem aqui todas as mensagens, inclusive a gente consegue fazer a interação com essas pessoas. Eu conseguiria aqui, por exemplo, fazer um retweet ou fazer uma resposta aqui para o Elvis Zerlan aqui, ou poderia, por exemplo, atribuir para algum dos meus profissionais internos interagir com esse tweet, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é a forma com que a gente consegue chegar, inclusive, à informação, ou seja, à mensagem que está sendo gerada sobre esses tópicos que nós estamos monitorando. Tá? Como é que o Social Engagement funciona em termos de licenciamento, principalmente? Tá? O Social Engagement ele funciona por um limite de postagens. Significa o quê?
Se a gente for pesquisar uma palavra que ela é muito popular, muito provavelmente o social engagement capture um número elevado de mensagens. Então a franquia inicial ela é uma franquia de 20 mil posts. Isso significa o quê? Significa que se eu cadastrar uma palavra, como eu cadastrei aqui, Microsoft Dynamics CRM, eu teria a possibilidade de capturar até 20 mil posts mês, que não é o meu caso. A palavra Dynamics CRM, ela não tem, né, toda essa expansão. Ele capturou aqui, por exemplo, vamos ver quantas mensagens a gente tem em relação ao Dynamics CRM. Vamos botar aqui em localização. Dynamics CRM. Ele capturou, se eu não me engano, cerca de 40 ou 60 mensagens relativos ao Microsoft Dynamics CRM, né? Então, a gente está bem dentro da nossa margem, ou seja, a gente poderia ter aí, chegar até 20 mil posts. Tá? Se você for capturar termos muito populares, como eu disse, a única preocupação e a única avaliação que você tem que fazer em torno do licenciamento é adquirir novas franquias de posts para que você possa analisar todas essas informações. Bom, o que mais que o Social Engagement pode ajudar? O Social Engagement ele pode criar também o que a gente chama aqui de centro de publicação. Você pode fazer com que o Social Engagement gerencie todos os canais sociais que você já tem, como, por exemplo, você tem uma página no Facebook, você tem uma página no Twitter, e você quer fazer com que todas as suas publicações possam ser feitas através daqui. Então, você pode gerenciar essas publicações. Eu quero fazer uma mensagem e eu já quero publicar ela dentro da minha página aqui, por exemplo. Então a gente faz a publicação direta por aqui, a gente gerencia todo o histórico, conseguindo inclusive fazer uma gestão aqui de horário, planejar essas interações e como isso vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. O que mais que a gente consegue monitorar a partir daqui? A gente tem aqui um mapa de atividades. O que significa esse mapa de atividades? Quando tem algum post ou algum termo específico que a gente quer dar uma ênfase e a gente quer, por exemplo, publicar isso dentro de uma sala de reunião ou colocar isso numa TV para deixar exposto qual é o mapa de sentimentos ou mapa de tweets baseado numa ação que a gente está fazendo em real time, a gente pode criar aqui, por quais são os sentimentos, se foram associados sentimentos, se é neutro, se é positivo. Então ele consegue me dar um mapa aqui, a gente consegue usar esse tipo de tela para que a gente consiga publicar em TVs corporativas, para que a gente publique essas informações. Bom, e a gente tem aqui também o centro de mensagens. O centro de mensagens é um local onde a gente pode, por exemplo, cadastrar alertas. Como é que serve? Ou seja, a gente pode cadastrar um alerta aqui dizendo o seguinte, assim, olha, se houver um post onde tiver associado o meu tópico, que eu estou monitorando, como por exemplo Dynamics CRM, e nesta mensagem for capturada a palavra, por exemplo, horrível, eu quero que seja gerado um alerta por e-mail para alguém, por exemplo. Ou então o seguinte, se houver uma mudança brusca em torno de um post ou em torno de um tópico que eu estou monitorando, vamos supor que eu tenho uma média de 20 posts mês relativos à marca Dynamics CRM. E isso drasticamente aumenta para 800 ou para 500 ou
para 200, ele vai me gerar um alerta de tendência. Então, assim, olha, existe alguma coisa acontecendo relativa a esse tópico, por favor, avalie. Então, a gente consegue criar aqui alguns gatilhos para que nos chame a atenção e a gente entre na ferramenta para que a gente avalie o que possa estar acontecendo, né, em relação a isso e tome alguma atitude. Tá? Então, voltando aqui à tela inicial, o social engagement, como eu disse, ele tem vários tipos de uso dentro das corporações. Nos projetos que a gente já executou, as empresas usam principalmente para gerar demanda ou para conhecer concorrentes ou entender como o seu produto está posicionado e o que os seus concorrentes têm feito em relação ao produto. Mapear qual é o tipo de awareness que um produto, uma marca, uma campanha fez no mercado e nas mídias sociais, ou para identificar problemas e ser acionado de uma forma mais rápida, né? Ou seja, de uma forma bastante proativa e resolver esses problemas para que a mensagem negativa da empresa não seja, não viralize de uma forma muito rápida. Okay? Bom, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Deixa eu só pedir ajuda para o Roxo. Lá. Arquivos do PowerPoint. Só um instantinho, pessoal, que eu vou retomar aqui nosso PowerPoint. Bem. Muito bem. Então, esse é o nosso Social Engagement, né? Ele é uma plataforma, como eu disse, totalmente integrada aí à plataforma Dynamics, né? E através dele que a gente consegue gerar todas essas funcionalidades. Bom, aí a gente entra na área de vendas, né? Ou seja, a área de vendas talvez seja o mais padrão, né? Ou seja, as funcionalidades mais padrões, mas ainda assim é aquela que hoje a gente ainda tem mais oportunidades de melhorar, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de otimizar as áreas de vendas, né, para que equipes consigam produzir mais, as equipes de gestão consigam monitorar de forma bastante proativa o que está acontecendo, fazer uma gestão de metas, fazer com que os vendedores fiquem integrados com as características mais sociais dos seus clientes, né? Através do quê? Através dessa integração com o social engagement, por exemplo, desenhando processos e fazendo que uma metodologia que a empresa utiliza seja algo mais simples de ser implementado num ambiente muito hostil, que é um ambiente de vendedores, né? Dando insights para a equipe comercial em torno de cross-sell e upsell, né? Identificando e transformando o comportamento dessas pessoas comerciais, dando para eles insights em relação às suas metas e como é que eles podem alcançar, né? E principalmente aumentando a colaboração entre eles, né? Então, todo esse processo comercial, passando pela etapa de qualificação ou prospecção, desenvolvimento de negócios, produtos, listas de produtos, matriz de upsell, cross-sell e produtos relacionados, gestão de metas, geração de documentos direto do Microsoft Dynamics, documentos no local único, a colaboração, ou seja, a transferência da propriedade do cliente para dentro da plataforma, né, de maneira muito, muito natural, porque o Microsoft Dynamics CRM ele é totalmente integrado com a plataforma Office, ou seja, utilizando o cliente de dentro do próprio Outlook, fazendo o salvamento dos documentos do CRM diretamente no SharePoint, clicando num botão e já criando insights dentro do Excel, criando análises dentro do Excel, ou seja, fazendo com que as pessoas comerciais não deixem de utilizar o que elas estão confortáveis em utilizar, que é o Outlook e o Excel, mas de alguma maneira eles consigam seguir um caminho que foi traçado e esse caminho tem a ver com as intenções da empresa em relação a metas, em relação a produtos, em relação à estratégia da empresa. Então, a área de vendas ela é uma área talvez muito importante e que cada vez mais, mês a mês, né, a cada trimestre pelo menos, a Microsoft disponibiliza novas funcionalidades para esses times. Então, essa aqui não é uma apresentação específica, né,
Se a gente quisesse, a gente podia fazer só um capítulo ou de social engagement, ou de marketing, ou então de vendas, mas essa é uma área muito importante, então é importante a gente citar aqui. E lógico, gerar ações de comunicação e marketing, através do marketing automation, gerar demanda nesses clientes, e esses clientes, uma vez caindo dentro da empresa ou identificando intenção de compra, entregar isso para a área de vendas. A área de vendas executando o seu processo comercial, que pode ser curto ou pode ser muito longo, finalizando um contrato, por exemplo, assinando um acordo para uso ou para venda de algum produto. A partir daí, a gente entra com o módulo de serviços, ou seja, o módulo de serviço é onde as áreas que gerenciam o relacionamento para o uso, para o contrato de um serviço, vão otimizar as suas operações. Então, isso aqui ele gira em torno principalmente da gestão de tickets ou gestão de ocorrências, né, ou de incidentes, chamem como vocês quiserem. E essa gestão ela pode estar integrada, por exemplo, com o seu PABX, para que você já faça uma análise prévia antes mesmo do cliente cair na linha com o seu atendente, que a tela já venha totalmente otimizada com todas as informações relacionadas do cliente, que você consiga criar uma árvore de assuntos, que você consiga executar uma triagem baseada no script de atendimento, né, para que os seus atendentes sejam mais produtivos, para que você consiga usar um knowledge base totalmente integrado, ou seja, conforme os atendentes executam um atendimento e geram um novo conhecimento, isso automaticamente já pode ser publicado para outras áreas, para que esse conhecimento seja utilizado. Você também pode criar portais self-service para que o seu próprio cliente interaja com você. Então, você pode ter um portal na web normal, onde o seu cliente pode pesquisar o seu knowledge base, para que ele tente encontrar a solução do seu problema antes mesmo de interagir com um atendente seu. A gente pode fazer com que esse portal tenha interfaces com a sua página do Facebook, com a sua página do Instagram, por exemplo, ou com a sua página do YouTube, ou seja, para que o seu cliente consiga ser atendido através de qualquer canal, mas que esse incidente ou essa ocorrência sempre seja tratada por uma mesma equipe, para que quando esse problema caia, todas as informações relativas àquele cliente ou relativas àquela ocorrência tenham sido tratadas de uma forma bem estruturada, para que o seu cliente, quando ligue, o seu atendente tenha as informações históricas do que aconteceu com ele, inclusive as informações comerciais, inclusive as informações financeiras, para que ele consiga dar um melhor atendimento e para que ele consiga entender o histórico desse cliente e não seja tratado como qualquer cliente. Então, a área de pós-vendas é a área onde a gente mais tem aí a capacidade de gerir um processo de atendimento. A Microsoft comprou há pouco tempo uma plataforma chamada agora Field One, estará disponível na versão 2016, ou seja, já está disponível. Essa plataforma Field One ela tem uma customização específica para atendimento de serviço em campo. Então, imagina, para quem tem TV a cabo aqui, né, sabe que quando a gente abre um chamado, uma ocorrência, algumas vezes essa ocorrência só pode ser resolvida com a presença de um técnico no local. Se você tem esse mesmo cenário, mudando de empresa agora, a gente está falando aqui de uma implementadora, de uma vendedores de ar-condicionado, por exemplo, a manutenção disso, o time de manutenção disso que atua em nível global ou nível nacional, tem que ser muito bem gerenciado para que a gente consiga otimizar custos e aumentar a produtividade. O Dynamics CRM ele consegue fazer a gestão desses times, a gestão de alocação, roteirização, geoposicionamento, né, checkpoint desses caras na ponta, toda a organização da ocorrência com todas as evidências possíveis em termos de foto, geoposicionamento, né, gerenciamento de status, gerenciamento de SLAs. Né, então, o Field One traz toda essa capacidade para dentro do Microsoft Dynamics CRM também. Okay? Bom, como eu disse lá no início, né, pessoal, a plataforma ela é muito grande, né, ou seja, ela tem várias vertentes e ela sempre trabalhará integrada. Ou seja, a gente tem aqui produtos que se complementam para trazer benefícios, ou para uma área ou para outra. Então, ou para marketing, ou para vendas, ou para serviços, ou para melhorar a mobilidade de quem está em campo, ou para que a gente consolide as informações, ou para que a gente crie visões analíticas.
Mas tecnologia não é só, tá? Ou seja, não é só o principal elemento para que a gente tenha um bom projeto e que a gente consiga chegar do outro lado fazendo com que tudo que isso que a gente acabou de falar funcione. A gente acredita que para que isso funcione, a gente tem que ter outros elementos bem alinhados, que são as pessoas e os processos. Então, a nossa equipe de projetos aqui justamente tem esse approach, ou seja, a gente faz com que um projeto eles tenha uma tríade bem alinhada em relação a pessoas, processos, tecnologias, para que a gente consiga chegar do outro lado com um projeto realmente factível, realmente que faça sentido dentro das áreas de negócio e que tenha ali a sua característica de adoção, né, sempre como foco aí dos projetos do CRM. Bom, a AbraSoftware é um cliente Gold Customer Relationship Management, além de outras competências, mas dentro da competência CRM nós temos o nível Gold. Isso nos qualifica aí como o mais alto nível de parceria para este produto, assim como nós temos de outras, né, mas como nossa palestra diz respeito a isso. Aqui alguns exemplos de clientes, né, que nós temos. Sempre lembrando que a gente tem outras dezenas de clientes e alguns deles podem estar justamente no setor em que a empresa de vocês atua. Então, caso vocês precisem de outros exemplos ou de exemplos específicos de uma indústria, por favor, peça para a gente, para o seu relacionamento que você tem aqui com a AbraSoftware, que a gente envia para vocês esses casos. Tá? Bom, só entendendo um pouquinho, essa matriz aqui, né, com a versão 2015, mas ela é muito parecida com a versão 2016. A única coisa que muda mais aqui é o Essential, né? O Essential ele ganhou um pouco mais de poder agora. Então, o que é quais tipos de licença? Enterprise, né? Sendo bastante sucinto, quais são as principais aplicações? As aplicações principais estão na Basic e na Professional. Então, todos aqueles usuários que vão trabalhar com vendas precisam ter a licença Professional. Todos aqueles usuários que vão trabalhar com relacionamento com clientes e serviços trabalham na Basic. Clientes que vão trabalhar com marketing precisam trabalhar na Enterprise. E clientes que vão trabalhar só, ou melhor, usuários que vão trabalhar só com contatos de empresa, ou seja, não vai executar nenhum processo de serviço, nenhum processo comercial, nenhum processo de marketing, ele só vai observar a base de dados e consultar a base de dados, por exemplo, trabalhar com e-mails e associação no Outlook, ele pode trabalhar na Essential. Então a Microsoft ela é bem flexível nesse aspecto, ou seja, ele oferece aí níveis de licenciamento para que você consiga desenhar o seu projeto. As licenças elas podem ser agrupadas, o que eu quero dizer assim, elas podem ser mescladas, então você pode ter 10 Essentials, 5 Basic, 20 Professional, né, para que você possa compor o seu licenciamento da melhor maneira. Okay? Mas esse é um assunto, dependendo do tipo de contrato que você tem, dependendo do tipo de licenciamento que você faz uso, a Microsoft tem campanhas específicas e tem preços diferenciados, tenho certeza que em contato com o seu representante AbraSoftware, vocês vão ter um esclarecimento total aí dessa plataforma. Bom, a gente tem um projeto básico, né, de implantação, aí só para dar uma ideia de volume, né, que envolve o uso de empresas, contatos, produtos e oportunidades, treinamento de profissionais, né, e suporte e administração da plataforma pós-implementação. Um projeto básico, né, que a gente considera aí para até 20 usuários, por exemplo, ele tem um tempo médio de instalação de 2 meses. Dentro de isso relacionando ao entendimento, carga de dados, setup da solução, treinamentos, né, tudo isso já para os usuários começarem a utilizar as ferramentas. Mas, como eu disse, cada projeto é um projeto, isso sem considerar uma integração, por exemplo. Então, dependendo da complexidade do seu projeto, a gente pode ter menos tempo ou mais tempo, isso vai muito de encontro às suas necessidades. Bom, pessoal, a mensagem que a gente queria passar eram praticamente essas. Como eu disse inicialmente, nós estamos aí abertos para conversas específicas, caso vocês tenham algum projeto em vias, estamos totalmente aí disponíveis para ir até a sua empresa, ou caso vocês queiram vir aqui até a AbraSoftware para que a gente possa explicar melhor algum desses cenários, para que a gente possa dar exemplos de outros clientes, ou até para que a gente possa executar algum tipo de processo de teste dessas aplicações ou das suas necessidades. Nós estamos abertos.
vocês podem falar diretamente com o seu gerente de contas, a pessoa que você tem mais relacionamento aqui na Brasoft. Bom, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos, esse tempo, esses 50 minutos até aqui, que vocês nos deram a possibilidade e abriram para que a gente pudesse falar. E estamos abertos agora a dúvidas, para que todos aí consigam publicar as informações através do chat. Então, por favor, podem enviar as suas dúvidas via chat, eu vou responder elas aqui através do áudio, tá bom? Pessoal, muito obrigado para aqueles que estão saindo agora, e foi um prazer tê-los hoje à tarde. Até logo. Bom, pessoal.